Caros telespectadores da Ângelos TV, bem-vindos a mais um programa Reflexões sobre o Evangelho, neste tempo de Quaresma, onde é tão importante estarmos atentos ao espírito que a Igreja nos propõe viver para este tempo de preparação para a Páscoa. Terminávamos o último programa chamando a atenção para a necessidade de não nos distrairmos com o espírito do mundo. Jesus, no domingo passado, foi tentado no deserto e venceu o tentador. E dizíamos também que o mundo nos tenta-nos roubar o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de amor, de paz e de perdão. E por isso havemos de encontrar também o nosso deserto, estes momentos em que nos recolhemos com Deus, para rezar mais, para partilhar mais, para estarmos mais na comunhão com Ele e para que depois daí surja ou resulte uma luz intensa a iluminar todo o nosso caminho. Se alguma palavra se adequa a este tempo de Quaresma, é precisamente a palavra caminho. A palavra caminho diz bem aquilo que é a caminhada do povo de Deus no deserto. Também durante 40 dias caminhou ao encontro da pátria da salvação. A caminhada que cada um deve fazer, a caminhada para a cruz, a caminhada para a Páscoa. A palavra caminho diz bem. Mas caminho significa isso, pormos-nos a caminhar, pormos-nos, digamos assim, numa atitude de quem quer ir ao encontro. Então, neste tempo, procuremos até, se for possível, encontrar, por que não, um tempo de reflexão em que eu me retiro, às vezes há mesmo retiros para este tempo, como uma proposta de reflexão, de conversão, de aprofundamento do espírito quaresmal. E por isso mesmo, cada um pode encontrar a sua forma de deserto, que é importante encontrá-la, é que no deserto Deus fala mais intensamente. A vozearia do mundo cala-se para que a voz de Deus se manifeste. O Evangelho do próximo domingo é um episódio nuclear da vida de Jesus. Jesus iniciou a sua experiência e a dada altura como que era importante mostrar aos discípulos o segredo da sua missão. O segredo maior, o mistério maior da sua pessoa. Mas é importante debruçarmos por breves instantes sobre o contexto deste Evangelho, o Evangelho da Transfiguração, que nos aparece no Evangelho de Marcos, já no capítulo 9. Tem um contexto que é determinante para compreender o sentido desta passagem. Ela vem na sequência do primeiro anúncio de Jesus sobre a sua paixão. Eis que, de repente, os discípulos são sobressaltados por este anúncio de Jesus, que iria morrer em Jerusalém, que iria dar a vida, que iria ser preso, iria morrer e iria ressuscitar. Este anúncio foi profundamente perturbador. Estamos recordados o que fez Pedro, chamou Jesus à parte e admoestou, dizendo: Senhor, o que é que estás a dizer? Não digas essas coisas. E Jesus disse-lhe uma coisa terrível: cala-te, Satanás, estás mais interessado nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus. É nesse contexto. E é curioso, o Evangelho de Marcos tem uns pormenores que são preciosos. Depois de chamar isto a Pedro, chamou a si a toda a comunidade, que havia uma multidão que estava à sua volta. Pedro tinha chamado Jesus à parte. Mas agora Jesus chamou toda a multidão e disse com toda a clareza quais são as condições para ser discípulo de Jesus. Para ser seu discípulo, quem o quiser seguir, e elenca uma série de condições para quem o quer seguir. É fácil de compreender que este episódio deixou alguma inquietação, sobretudo no espírito de Pedro, mas também dos outros discípulos. Afinal, o que é seguir Jesus? Jesus chamou Satanás a Pedro. Está mais interessado nas coisas do mundo que nas coisas de Deus. O que é, afinal, seguir Jesus? É neste contexto que nos surge o Evangelho da Transfiguração. Imediatamente a seguir. Aliás, não é imediatamente a seguir. Se repararmos, Marcos diz-nos 6 dias depois. O número 6 é o número da imperfeição. O número 6 significa que falta alguma coisa. É o caso das 6 talhas de Caná, eram 6 talhas, porque faltava a sétima que é a perfeição, que é o próprio Jesus. Desta vez agora também são 6 dias depois, mas também intuímos aqui que depois de um tempo, depois de uns dias, em que foi preciso, de algum modo, refazer os laços, o Pedro não deve ter ficado muito contente com aquela resposta de Jesus. E foi depois de um tempo de recompor os laços, Jesus
pedagogicamente, sentiu que tinha chegado o momento. Era importante dizer algo mais. Porque, no fundo, a inquietação era esta, afinal, o que é seguir Jesus? Com estas condições? Valerá a pena? É difícil? O que é seguir Jesus? Jesus pegou no Pedro, Tiago e João, subiu ao monte. É o Evangelho do próximo domingo. Vamos escutá-lo para nos colocarmos dentro e nos sentirmos também nós a subir ao Monte Tabor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. O Monte Tabor é um monte muito elevado. É um monte difícil de subir. É um monte, digamos assim, que foi preciso, pelo menos toda a noite, caminhar para subir até ao topo, ao cimo da montanha. Jesus toma o Pedro, o Tiago e o João, os seus discípulos, como para dizer: Pedro, há uma semana atrás eu disse-te o que disse. Vais hoje perceber porquê? Vou-te mostrar, no fundo, a razão de ser, de me seguir, de edificar o reino de Deus. Então Jesus, de algum modo, fez antecipadamente saborear os frutos da ressurreição, da vida íntima de Deus. Então subiu durante toda a noite com aqueles 3 discípulos, o Pedro, o Tiago e o João. No cimo do monte, transfigurou-se à vista deles. E aqui há, de algum modo, um eco do que tinha acontecido no Monte Sinai, onde Moisés subiu a montanha, o seu rosto ficou resplandecente de luz. Aqui, de algum modo, Jesus vem como que dizer: chegou o tempo de completar aquilo que foi profeticamente anunciado no passado. Jesus também sobe e agora é a sua pessoa que se transfigura. As suas vestes ficaram resplandecentes de luz. Os discípulos sentiram uma alegria espiritual imensa. Sentiram os profetas que vinham, de algum modo, refazer as profecias antigas e dizer: cumpriram-se em Jesus de Nazaré. Foi um tempo, de algum modo, de dar sentido a toda a caminhada do Antigo Testamento. Então, aquela experiência de comunhão intensa, de grande consolação interior, Jesus faz a experimentar àqueles discípulos o que é estar na comunhão plena com Deus. De tal maneira se sentiam envolvidos, entusiasmados, imersos no convívio com Deus, que já nem queriam sair de lá. Que bom é estarmos aqui. Que bom é estarmos na comunhão com Deus. Mas era preciso voltar à missão. A voz do Pai veio revelar quem era aquele filho que eles, afinal, estavam para seguir. E se a pergunta antes era: valerá a pena seguir Jesus? Jesus tinha dado as condições do que é ser discípulo. Quem me quiser seguir tem que responder a estes requisitos. Mas valeria a pena? Quem é, afinal, este Nazareno? Quem é este Galileu? Quem é Jesus de Nazaré? O Pai vem responder: da nuvem
do interior da nuvem que os cobria com a sua sombra, ouve-se a voz do Pai. Este é o meu Filho. Não tenhais dúvidas, escutai-o. Não tenhais dúvidas em seguir a sua proposta, em seguir a sua palavra. Então este Evangelho vem, digamos assim, neste contexto de anúncio da paixão, de condições para seguir Jesus e da confirmação do Pai, que vem dizer: este é o meu Filho, escutai-o. Ele é o Senhor, é o Salvador, é aquele que vale a pena abraçar e seguir para que a salvação aconteça. Compreendemos que é um Evangelho, é um episódio então nuclear. Os discípulos desceram a montanha. Jesus, no caminho, vai-lhes dizendo, proibiu-os de contar o que aconteceu no cimo do monte antes da morte e ressurreição. Antes da ressurreição, não era possível compreender aquela experiência. E por isso Jesus admoesta-os a dizer: não conteis nada a ninguém, não digais nada, porque ninguém iria perceber o que aqui aconteceu, só como fruto da ressurreição. É o segredo messiânico de Jesus. Jesus não quer ser apreciado pelos milagres ou pelas manifestações fantásticas. Quer ser reconhecido pelo sinal da morte e da ressurreição. Então sim, diante da Páscoa de Jesus, podemos anunciá-lo, somos enviados a dizer quem Ele é. É importante pararmos para refletirmos sobre o significado desta passagem para todos nós. Mais do que ficarmos no fantástico que se revela neste episódio da transfiguração de Jesus, interroguemo-nos sobre o que significa este episódio para nós. Antes de mais, escutemos o convite de Jesus, que nos chama, tal como ao Pedro, ao Tiago e ao João, a subir à montanha. Nós somos levados muito a esta preguiça espiritual, a esta indiferença religiosa, que muitas vezes nos faz apontar, eu diria, para os mínimos. Mas Jesus convida-nos a subir a montanha. É difícil subir a montanha. O Tabor é uma montanha difícil. Ainda hoje é difícil subir o Tabor. Mas Jesus convida-nos e convida-nos a caminhar durante a noite, durante as nossas noites. A vida é uma escalada e Jesus convida-nos a subir nas noites da nossa vida, não ficarmos subjugados, não ficarmos oprimidos pelo mistério da noite, mas convida-nos a um caminho da luz que há de ser fulgurante, porque é a luz do amor de Deus que se revela na nossa caminhada. Então, se queremos chegar ao cimo da montanha, isto é, se queremos chegar à luz, é importante caminhar na noite, nos nossos dramas, nas nossas decepções, nas nossas ilusões, em tudo aquilo que muitas vezes nos leva, nos esmaga e nos confina à rasa lei do chão. Jesus não nos quer ver prostrados no chão, quer nos ver elevados para Ele, a subir a montanha, porque é no cimo da montanha, é vencidos os obstáculos, que a luz se revela, que o amor de Deus se manifeste. Todos nós regateamos um pouco esta necessidade de caminhar, de subir, de ultrapassar os obstáculos. Ficamos muitas vezes subjugados a esta atitude de que para onde o mundo nos empurra, para os seus consumos, para as suas pequeninas consolações. E, sobretudo, o mundo rouba-nos o gosto de estarmos em Deus. No cimo da montanha, no Tabor, os discípulos experimentaram como é bom estarmos aqui, estarmos na comunhão de Deus. O mundo quer-nos aprisionados às pequeninas consolações, aquelas consolações fugazes, imediatistas, que depressa derivam para momentos de angústia, momentos de depressão, momentos onde nos sentimos na solidão mais atroz e mais intensa. As pequeninas consolações do mundo nada têm a ver com a grande consolação. Que bom estarmos aqui, onde tudo ganha sentido, onde tudo é iluminado e onde a experiência da vida é um caminho de felicidade. Então, saibamos passar das pequeninas consolações para a grande consolação do amor de Deus. Porque Jesus cruza-se connosco e convida-nos a subir
não nos contentemos com o menos, quando o mais está à nossa disposição. Já tinha referido, o tempo da Quaresma é um tempo mais, é um tempo de mais oração, de mais conversão, de mais caridade fraterna, de mais amor. Não nos contentemos com um tempo menos. Jesus vem desafiar-nos a esta caminhada. Então, esta montanha que é preciso subir é a grande proposta da Quaresma. Este caminho que é preciso percorrer é aquilo a que Jesus nos desafia. Em cada domingo nós fazemos esta experiência. Jesus convida-nos a subir ao Tabor da Eucaristia, onde Jesus se manifesta no pão, no vinho, na palavra, na presença entre os irmãos, no seu mistério infinito. Então há um Tabor semanal que é preciso subir, que é aquele de deixar o aconchego da minha casa, o conforto do meu lar, para subir até à igreja da comunidade, até ao espaço onde a igreja se reúne, onde Deus se manifesta no esplendor da sua luz e do seu amor, onde Ele se manifesta na sua presença para que eu me deixe tocar por esta consolação da presença de Deus que caminha conosco. Jesus caminha conosco, revela-se no Tabor de cada domingo, que é a Eucaristia. Não regateemos, queridos irmãos, não regateemos esta proposta, diante da proposta que Jesus nos faz em cada domingo, de subirmos à montanha do seu amor. Jesus, em cada domingo, cruza-se para nos propor a sua caminhada. Não fiquemos obstinados, acorrentados às pequeninas consolações do mundo. Certamente, desse encontro de Jesus com a sua palavra, com o seu amor entre os irmãos, digamos assim, essa luz transbordante que há de acontecer em cada celebração, isso depois há de levar a consequências. E por isso eu me hei de sentir comprometido com a mensagem, comprometido com a missão do próprio Jesus. Ao descer a montanha, ao descer do Tabor, Jesus certamente faz sentir aos discípulos: estáis a ver porque é que vale a pena construir o reino de Deus. No fundo, há que propor isto a toda a gente. Há que propor esta experiência de comunhão, de luz, de fraternidade, de amor. É preciso dizer isto ao mundo. Por isso é preciso descer da montanha. E por isso, quando saímos da Eucaristia, vamos para a planície, vamos para o meio do acampamento, vamos para o meio da cidade, vamos para o meio dos ambientes, para testemunhar no brilho dos olhos, no sorriso dos lábios, em todo o nosso ser, na nossa pessoa, como gente transfigurada pelo amor de Deus, transformada pelo amor de Deus, para serem no meio do mundo, os testemunhos da salvação, no fundo, os profetas da Páscoa de Jesus. É esta experiência a que o Evangelho do próximo domingo nos convida. Esta experiência de transformação que nos faz subir das nossas debilidades à beleza do amor de Deus. Subir dos nossos obstáculos, das nossas correntes, das nossas amarras, à libertação que Jesus quer fazer sentir na nossa vida, às nossas questões, subir das nossas questões, dos nossos porquês, das nossas razões, à revelação do amor de Deus. A isto nos convida o Evangelho do próximo domingo. É uma proposta fascinante. Não olhemos a experiência da nossa fé pelo lado do difícil, tanto que custa ser cristão no nosso tempo. Custou sempre, nunca foi fácil ser cristão. Custa tanto subir a montanha, custa tanto deixar as minhas razões, custa tanto deixar os meus porquês, custa tanto deixar as minhas dúvidas. Tenhamos a coragem, esta coragem quaresmal que nos faz, de maneira decidida, subir à montanha. Subamos com o Senhor vai connosco. A subida à montanha é já uma subida com Jesus. Jesus não diz: subi vós à montanha, que eu logo lá apareço lá em cima. Não, Jesus subiu com eles. Ajudou-os a ultrapassar os obstáculos na noite.
A isso nos convida Jesus. É uma experiência fascinante. Não queiramos, irmãos, permanecer nas trevas, quando no cimo da montanha há a beleza da luz de Deus, a beleza da sua consolação, da sua presença entre nós. Permaneçamos então nesta tensão quaresmal, neste espírito de Quaresma, e não deixemos que o mundo nos roube a fome de Deus. É das coisas piores que o mundo nos pode fazer, é tirar-nos a fome e a sede de Deus. Só redescobrindo-nos famintos do amor de Deus, sedentos da sua justiça, teremos então a coragem de subir a montanha. Vamos subi-la juntos, cada um na sua história, cada um no seu percurso, no seu trajeto, nas suas dúvidas, nas suas inseguranças, mas todos nas nossas noites, a subir para Deus, para que no cimo da montanha Ele se revele como o Senhor das nossas vidas. Certamente Ele tem para nós reservadas as maravilhas do seu amor, que nos surpreendem, que nos renovam a cada passo. Que este tempo de Quaresma seja um tempo de transformação, de subida, de conversão, para nos encontrarmos com o essencial da proposta de Jesus, que é o seu amor e a sua salvação. Até para a semana, se Deus quiser.